Então, meus amores, hoje nós vamos estudar sobre os níveis do conhecimento e seus significados. A esse respeito, nós vamos estar estudando sobre a questão do senso crítico e o senso comum. Então, vamos estar abordando os níveis de conhecimento, se voltando para as discussões que fazem referência ao senso comum e senso crítico e seus significados para a vida humana, sejam de orientação prática para a vida, de superação da ignorância, da liberdade individual e social, como também os possíveis usos do conhecimento como suportes da ação. Então, nessa perspectiva, nós vamos estar estudando sobre esses dois aspectos, repito, senso comum e senso crítico. Então, assim sendo, nós temos o seguinte: vale a pena, antes de adentrarmos na questão dos nossos estudos, refletirmos sobre a questão de que estamos acostumados a ouvir a palavra senso em qualquer cotidiano. Bom senso, senso crítico, senso de humor, entre outras experiências. Mas já paramos para refletir sobre o que significa ter ou não ter senso? Qual a diferença entre senso comum e senso crítico? Assim sendo, o senso comum é a compreensão da realidade constituída de um conjunto de opiniões, hábitos e formas de pensamento sistemático, estruturada e utilizada diariamente pelos seres humanos como forma de entendimento e como forma de orientação de suas vidas. Podemos então ainda dizer o seguinte sobre o senso comum, que o mesmo é tido como a compreensão do mundo, resultante da herança fecunda, baseada nas experiências acumuladas por um grupo social, e ainda que o conhecimento que se volta para o senso comum é um conhecimento espontâneo, basicamente um aprendizado assimilado de geração em geração, podemos assim dizer, pelo indivíduo, quando se trata da questão de nascer ou mesmo entender o conhecimento do senso comum como algo que nasceu da tentativa do homem solucionar problemas cotidianos, como, por exemplo, avós que ensinam filhos e netos que se comerem frutas acompanhado de algum alimento, isso fará mal. Então, pelo que nós podemos perceber, o senso comum é algo, é um conhecimento, na verdade, que passa de geração para geração de forma espontânea, ou seja, de forma assistemática. Então, ainda dando continuidade à questão do senso comum, podemos entender que o mesmo emana das experiências cotidianas das pessoas, por vezes válido, por vezes sem qualquer fundamento ou justificação. Nem sempre é válido o ditado de que a voz do povo é a voz de Deus, no sentido de que aquilo que o povo diz no dia a dia é verdade. Então, quando se coloca que a voz de Deus é a voz do povo, em que fundamento racional, de maneira inteligente, o povo se fundamenta para estar colocando essa expressão de que a voz do povo é a voz de Deus, quando na verdade nem sempre tudo que o povo diz de modo geral é verdade, né? Assim, o senso comum é o conjunto de entendimentos e ações realizadas pelo ser humano, com base no conhecimento espontâneo e sistemático, que revelam acertos, diríamos, quase que uma ciência implícita.
O senso comum é um conhecimento acumulado pelas sociedades humanas, sem o esforço de busca de coerência e organicidade das partes. Por isso, manifesta-se como fragmentário, porque não tem uma base científica, não tem uma base, na verdade, racional, ali um método que leve a testar cientificamente aquilo que o senso comum, de forma fragmentária, expõe. Diz-se que este conhecimento é o da prática utilitária, daquilo que acontece no dia a dia, devido ao fato de ele dar suporte ao conjunto das ações diárias dos seres humanos em sociedade, sem se perguntar e sem explicar em essência o que elas significam, o que essas ações diárias na verdade significam, colocando não só a aparência, mas a essência dos fatos, né? De forma metódica, de forma consistente. Do exposto, pode-se concluir que o conhecimento produzido pelo senso comum é conhecimento, claro, porém superficial, baseado nas aparências dos fatos e acontecimento, aquilo que é de imediato, ou seja, o imediatismo. Entre o senso comum e o senso crítico há um salto qualitativo, enquanto um é superficial e fragmentário, o outro pretende ir à essência e buscar compreensões coerentes e universais. Então, o senso crítico, ele não se detém somente ali com a aparência. Partindo, então, podemos assim dizer, da aparência, vai-se ter uma investigação profunda para se chegar à essência dos fatos. Isso sim faz o conhecimento que se volta para o senso crítico dar um salto qualitativo com relação ao senso comum. Segundo Ernest Nagel, o senso comum manifesta alguns pontos que nós vamos ver agora: imprecisão e também aproximação de coisas e processos que são essencialmente diferentes, utilização arbitrária de crenças, havendo duas crenças incompatíveis, para escolhe uma por preferência arbitrária, ou seja, ali não vai ter um estudo aprofundado para se escolher, né? Essas crenças, para se testar se realmente essas crenças são verdadeiras. Fragmentariedade, o que isto tem como significado aqui? Então, a fragmentariedade, ela diz o seguinte: é justamente a dificuldade do homem menos culto de atingir relações mais sutis, faz com que as ligações que existem entre enunciados independentes sejam habitualmente ignorados. Certo grau de inconsciência do alcance das consequências das aplicações daquilo que é o seu saber, miopia utilitarista que produz seu campo de flexão, só aquilo que é presente, que exige apreensão imediata. Então, por isso que nós dizemos que o conhecimento comum, ele é um conhecimento imediatista, um conhecimento em que não busca aprofundar a questão investigativa, enfim, é um conhecimento espontâneo, conhecimento utilitário, ou seja, do dia a dia, que é também passado de geração para geração. Vamos então agora falar um pouco sobre o senso crítico. Então, das considerações sobre senso comum, depreende-se que as características do senso crítico são diversas, ultrapassando qualitativamente o senso comum.
O senso crítico exige um patamar de investigação, por isso é um conhecimento investigativo, né, que busca encontrar a essência e produz um entendimento mais significativo e abrangente da realidade. Deste modo, o conhecimento do senso crítico é metódico, porque é produzido, né, através de um método, vai-se então à busca da essência. Além disso, manifesta-se como um patamar superior de compreensão da realidade. O que significa isso? Significa que seu resultado, a sua explicação explicita significativamente o que é um fato, o que é uma situação. No nível do senso comum, a febre puerperal poderia ser um castigo dos céus, o golpe de Estado, um feito heróico de um ditador. No entanto, no nível do senso crítico, esses conceitos explicativos foram extraídos da própria realidade pelo uso de um instrumento metodológico, constituíram-se não como eventuais explicações da realidade, mas sim como conceitos científicos universais e válidos, como, por exemplo, a febre puerperal, que tem a ver com a questão de algumas complicações que se voltam, né, na hora do parto ou pós-parto. Poderia, assim, ser uma infecção bacteriana do aparelho reprodutor feminino. Seguintes, né, a um parto ou aborto espontâneo. Desta forma, com este conceito agora colocado aqui, se volta para a questão do senso crítico. Então, colocando a febre puerperal como um castigo, um golpe de Estado como um feito heróico, aí vocês já percebem que isso se volta para o senso comum. Pretendendo conhecer a estrutura administrativa de uma escola, solicitamos ao seu diretor organograma e o regulamento da instituição. Verificamos os órgãos competentes da escola, as relações entre eles, etc. Até aqui lemos os documentos e verificamos o que está escrito neles. Se assumirmos esta estrutura administrativa como aquela que está sendo exercitada, estaremos no nível do senso comum, deixando os documentos e observando os fatos das pessoas no processo administrativo dessa escola. Veremos que as redes de poder aí vividas são diversas das descritas, e então estaremos desvendando a verdadeira rede de poder dessa escola, aparência e essência. Neste segundo momento, descobrimos criticamente qual a verdadeira rede de relações do poder administrativo da escola e suas articulações. Então, neste segundo momento, nós podemos perceber que o estudo foi mais aprofundado e, então, pôde-se chegar à essência das relações do poder administrativo da escola e suas articulações. Assim, podemos ainda dizer o seguinte, fazendo-se agora uma síntese, né, de tudo, o senso comum está mais vinculado à população em geral do que o senso crítico, pois no senso comum existem muitas questões sobre a vida que são simplesmente irrefletidas e que levam à alienação. Ele acaba por permear as classes menos abastadas, uma vez que ligadas-se com a educação recebida e com a manipulação pelos meios de comunicação. Então, já o senso crítico, divergindo do senso comum, tem por base aquilo que é concreto, a pesquisa, a reflexão e a análise e a crítica. Assim, meus amores, espero ter contribuído positivamente para o aprendizado de vocês com relação ao senso crítico e ao senso comum, pois a capacidade do homem em desenvolver o senso crítico é fundamental da história. Um forte abraço e até o próximo estudo.